Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Domingo, Botafogo jogou ontem, né? Já falamos aqui um pouco sobre a partida entre Bragantino e Botafogo. O Bragantino venceu por 1-0 no Nabi Abichedi. E repercutiu ontem ainda, a torcida do Botafogo bem irritada, né, com o desempenho do time, não é para menos, merece mesmo as críticas, né? E agora nesse vídeo aqui eu acho até que eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas situações que o Botafogo precisa para os próximos jogos mudar, né, melhorar, e eu acho que é válido o debate. E depois que eu terminar aqui eu vou até nos comentários ver o que vocês estão falando também, porque é importante a gente ter essa conversa aqui, né? Ontem, depois do vídeo, no pós-jogo também, tivemos mais de 200 comentários aqui no vídeo do canal do Medeiros. Eu li a grande maioria, a torcida do Botafogo está realmente bem irritada, né? E o primeiro assunto que eu queria falar, assim, em relação à responsabilidade, é claro que a gente vai falar sobre o Renato Paiva, mas eu acho que a gente primeiro tem que falar da responsabilidade dos atletas. Alguns jogadores dentro desse elenco do Botafogo, não é porque eles foram campeões brasileiros e campeões da Libertadores no ano passado que eles vão ficar isentos de críticas nesse ano de 2025. Isso não vai acontecer, né? Então, é claro que a torcida vai ter um pouquinho mais de paciência, porque sabe que esses jogadores são campeões, sabe o que eles podem produzir, mas isso não pode ser um fator, né, para eles acharem que eles podem jogar o ano inteiro abaixo do que eles podem produzir, porque a torcida não vai criticar eles. Isso não vai acontecer, tá? Então, alguns jogadores, e eu não vou ficar aqui também citando um, porque eu posso falar de um, aí esqueço de falar de outro. Os jogadores do time titular, a maioria deles, podem jogar mais do que estão jogando. E aí a gente coloca de uma maneira geral para a gente entender que todo o time do Botafogo está abaixo do que pode produzir. Então, acho que o primeiro de tudo, responsabilidade dos atletas. Estão perdendo mais gols do que deveria, estão errando mais passes do que deveria, estão falhando na marcação muito mais do que deveria. O gol do Bragantino ontem foi realmente uma coisa deplorável, né, de falha de marcação. Perdendo de novo, não só nesse jogo contra o Bragantino, mas em diversos jogos o Botafogo perde muitos gols. Para o Botafogo conseguir fazer um gol, o Botafogo tem que perder 3. O Botafogo não é um time hoje, nesse momento, um time eficiente, um time letal. Não é. Para o Botafogo fazer um gol precisa perder 3 chances claras. Como é que o time vai ganhar desse jeito? É muito difícil você ganhar quando você tem um time ineficiente igual o Botafogo é nesse momento. Então, primeiro, responsabilidade dos atletas, dos jogadores, tá? Segundo, algumas insistências que podem fazer com que a torcida rompa de vez com o Renato Paiva. Eu fiz um tweet ontem dizendo que em breve a torcida do Botafogo ia começar a questionar o Renato Paiva, e eu percebi que não, a torcida já está questionando, né? Já está. Eu pensei que ainda iriam ter um pouquinho mais de paciência, mas pelas redes sociais, assim, pelos comentários que eu percebi, não só aqui do YouTube, mas no Instagram também, no Twitter, em todas as redes sociais, não só no meu canal, mas olhando todas as outras páginas também, a torcida do Botafogo não vai ter um mínimo de paciência com o Renato Paiva. O sarrafo subiu, de fato. O Botafogo é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, e investiu 500 milhões de reais nessa janela de transferências. Então a torcida, ela acompanha isso. Ela vai exigir o que o clube está investindo. Eu acho que está muito claro que isso vai acontecer, né? A torcida do Botafogo não exigia título antes da SAF. Até exigia, mas não acontecia. A torcida entendia por que não acontecia, porque não tinha investimento. A realidade do clube naquele momento, do jeito que estava, sem investimentos, era brigar para não cair. E muitas vezes a torcida, inclusive, igual em 2019, salvava o time do rebaixamento, indo para o estádio, apoiando, sabendo que o time era limitado, mas o time se esforçava, a torcida empurrava, conseguia se livrar do rebaixamento. Agora não. Agora tem investimento, o Botafogo se profissionalizou, o Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores. No ano seguinte, o que a torcida vai exigir
é que pelo menos o time tenha um bom desempenho e que dispute novamente nas primeiras posições, porque o investimento foi tão grande a ponto da torcida exigir isso. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que entender, assim, na minha visão, o que está acontecendo. A torcida vai pegar no pé. E o Botafogo vem nesse início de ano com desempenhos muito ruins contra equipes que vão disputar lá embaixo na tabela. O Bragantino vai disputar lá embaixo. O time do Bragantino não vai disputar título, não vai disputar Libertadores. O Juventude, o Botafogo venceu, mas fez uma partida também, principalmente no primeiro tempo, muito ruim. O Juventude joga muito bem em casa, venceu de novo agora no Alfredo Jaconi nessa rodada, mas fora de casa o Juventude cai muito o nível. Então o Juventude, de novo, esse ano também deve brigar contra o rebaixamento, ficar ali no meio de tabela. E o Carabobo é um time semi-amador, desculpa. Semi-amador. Os 3 jogos o Botafogo desempenhou muito mal. Por incrível que pareça, o único jogo que o Botafogo foi bem foi contra o Palmeiras, que é uma equipe que vai disputar o título. Foi ali que talvez deu uma leve esperança para a torcida de que pudesse ser um ano aí tranquilo, né? Um ano onde o Botafogo iria evoluir, iria melhorar, mas depois do jogo contra o Palmeiras, uma queda absurda de rendimento. E o Renato Paiva vai ser cobrado. Vai ser cobrado. E as insistências do Renato Paiva vão ser muito cobradas. Principalmente quando ele pega, por exemplo, o Savarino, que é um meia ofensivo de grande destaque no Botafogo, principalmente no ano passado, onde foi muito decisivo, fez gols muito decisivos e joga de meia ofensivo na parte central do campo. O Almada jogava na esquerda, Luiz Henrique na direita e o Savarino como meia central. Ele foi o grande destaque do time. Esse ano, o Renato Paiva, na cabeça dele, ele acha legal, né? Acha produtivo tirar o Savarino da posição dele, colocar o Savarino na ponta esquerda e colocar o Patrick de Paula na posição do Savarino. Acontecem 2 coisas aí. A primeira, o Savarino cai de rendimento na ponta esquerda e o Patrick de Paula não consegue fazer a função que o Savarino faz no meio. São 2 erros aí. Você mata 2 jogadores. Você mata o Savarino, tirando ele da melhor posição dele, na ponta esquerda, e você mata o Patrick de Paula, que ele é segundo volante, mas o técnico está insistindo que ele é meia ofensivo, camisa 10. E aí isso não dá certo? Óbvio, a torcida vai chamar o técnico de pardal, a torcida vai chamar o técnico de burro, a torcida vai... Se ele continuar insistindo nisso e o desempenho continuar do jeito que está, em breve ouviremos isso da torcida, no estádio. Vai acontecer. A não ser que aconteça uma revolução, uma situação absurda, e o Patrick de Paula comece a jogar muito como camisa 10 e o Savarino também comece a jogar muito na ponta esquerda. Aí, realmente, vai, né, ser uma grande surpresa para todo mundo. Mas o que está no nosso horizonte, o que está todo mundo percebendo que vai acontecer, é continuar o desempenho dessa forma que está e a torcida cair para cima do treinador por conta das escolhas dele. E aí as pessoas depois falam assim, a torcida no Brasil sempre culpa o treinador. Óbvio! Os treinadores não se ajudam. Os treinadores não fazem tudo para que a torcida se irrite. Não tem que tomar decisão baseada na torcida, mas se todo mundo está vendo, menos ele, pelo menos você tem que fazer uma autocrítica. Pelo menos você tem que falar assim, pô, será que eu tô certo realmente? Tá todo mundo falando que tá ruim? Tá errado? Aí não. Aí ele, jogo seguinte, de novo, mesma coisa. Aí tá pedindo pra torcida chamar ele de burro, pardal, vaiar, xingar. E o pior é que os torcedores lá da Bahia, né, falavam isso, né? Ó, vocês vão se irritar com o Renato Paiva. Aqui no Bahia foi a mesma coisa. Algumas insistências, né? O time perdendo, empatando. Lá ele ficou 15 jogos sem vencer uma partida. Aqui no Botafogo ele não fica 15 jogos. Se ele ficar 15 jogos sem vencer aqui no Botafogo, torcida, porra, é demitido muito antes. Lá no Bahia ele ficou.
E ele que pediu demissão. Não foi o Bahia que mandou embora. Ele que pediu demissão porque ele não estava aguentando as pressões que estava recebendo da torcida do Bahia. Aí teve a briga dele com o jornalista também na coletiva, enfim. Ele pediu demissão. Mas aqui no Botafogo a pressão é maior. Né? Não que o Bahia não tenha pressão, mas aqui no Botafogo é maior. Principalmente um Botafogo atual campeão brasileiro da Libertadores. Então a gente espera que nesse momento que está um início de reclamações ali, as reclamações estão no início, tomara que o treinador pense o seguinte: pô, vou mudar, vou tentar fazer algo diferente, né? Para ver se a gente melhora. E se melhorar, porra, ainda bem, cara. Melhorou, a gente vai virar e vai falar, pô, parabéns pro Renato Paiva. Foi um cara humilde, entendeu que estava errado, mudou e as coisas melhoraram. Ou se ele vai pelo caminho do seguinte: não, essa daqui é a minha convicção, eu não vou mudar minhas convicções, e aí ele vai, ditado popular, né? Vai morrer abraçado com as convicções dele. É um caminho que são dois lados agora, né? Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro. E o campeonato está aí. São Paulo, na quarta-feira, Atlético Mineiro fora de casa no domingo de Páscoa, e depois Estudiantes em La Plata. É bom ele ter resultados, porque se não conseguir nesses 3 jogos, fora de casa, o Galo é um jogo difícil. São Paulo pode até ser que a gente consiga um bom resultado, né, em casa, mas Atlético Mineiro fora e Estudiantes fora, esses 2 jogos aqui, meus amigos, se o Botafogo perde para o Estudiantes e La Plata, o Botafogo fica numa situação delicadíssima na Libertadores. De ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Delicadíssima. É o que vem por aí. E a gente não pode fugir dos problemas. O que vem aí nas próximas semanas é isso. E a gente precisa de resultado. E mais do que resultado, a gente precisa melhorar o desempenho. Falei ontem e repito. O resultado é consequência do desempenho. E o desempenho hoje é muito fraco.